Semana 3. Estratégia 2. Jesus sabia das características de Satanás. Ao se prepararem para a guerra de 6 dias, os líderes militares de Israel e seus oficiais reuniram-se no quartel-general para planejar as batalhas. Sua estratégia militar baseou-se em 3 objetivos. Primeiro, conhecer o inimigo. Segundo, repelir ou expulsar e perseguir o inimigo. Terceiro, manter atento com o inimigo para poder destruí-lo. O primeiro problema que esses líderes encontraram era determinar ou imaginar quais seriam os possíveis passos do exército do Egito. Seu primeiro objetivo era conhecer ou descobrir a estratégia e as táticas do inimigo. Como ele se comportaria? Era preciso tentar se colocar no lugar do inimigo e pensar como ele. Na medida em que nos preparamos para avançar no território de Satanás, essa tem de ser a nossa primeira preocupação e objetivo. Temos um inimigo cujo principal objetivo é o de nos enganar, tentar desanimar, derrotar e destruir. É tempo de aprendermos algo sobre ele. Subtítulo: Ignorar Satanás é mesmo que convidá-lo a operar. Satanás não quer ser desmascarado. Ele não quer que falemos sobre ele. Ele não quer que saibamos a verdade sobre ele. Porém, não devemos ter medo de falar sobre ele. De fato, devemos saber tanto quanto possível sobre ele. O povo de Deus tem vivido em derrota porque muitos não entendem como Satanás opera. Satanás somente consegue sucesso quando opera em segredo, ou seja, às escondidas. Quando tiramos a máscara de Satanás, quando falamos dele abertamente e sem medo e revelamos suas estratégias, estabelecemos uma base firme para vencê-lo. Hoje, Satanás está se escondendo. Quando observamos e tentamos analisar as obras do inimigo, enfermidade, dores, pecado, violência, depravação sexual, verificamos que é prática moderna encobrir essas coisas com uma espécie de capa teológica ou psicológica, chamando-as de outro nome qualquer que não obras do diabo. É tempo de conhecermos as características de Satanás, expô-lo, encará-lo como Jesus fez e mandá-lo retirar-se. Subtítulo: Jesus sabia que Satanás era mentiroso. Satanás não conseguiu esconder-se de Jesus porque Jesus sabia e reconhecia as características dele. Jesus sabia como Satanás opera. Jesus sabia que Satanás era mentiroso. Jesus disse aos fariseus: Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe aos desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8, versículo 44. Frase-chave: é a hora de desmascararmos Satanás, olhar bem na cara dele e mandá-lo retirar-se. Sabendo que não havia verdade alguma em Satanás, Jesus recusou prestar atenção nele. Quando Satanás veio a ele no deserto e prometeu dar-lhe os reinos do mundo, Jesus sabia que ele era mentiroso. Jesus sabia que ele mesmo era o Filho de Deus e que ele ia derrotar Satanás e arrancar dele as chaves do reino. Jesus sabia que era Deus que estava no controle e não Satanás. Jesus não discutiu com Satanás. Ele não deu a mínima atenção à fala dele, pois Jesus sabia que ele era mentiroso. Ele disse simplesmente: atrás de mim, Satanás.
Em outra ocasião, quando Jesus preparava os discípulos para a sua morte e ressurreição, Pedro começou a repreender Jesus, insistindo que Jesus não teria de sofrer tais coisas. Satanás é que falava através de Pedro. Jesus reconheceu Satanás e disse: "Afasta-se de mim, Satanás. Você está no meu caminho. Você é uma ofensa e impedimento, uma armadilha para mim." Mateus 16, 23. É essa a mesma estratégia que nós também temos de empregar quando Satanás chega para nós com suas mentiras. Vamos pensar por uns instantes sobre algumas das mentiras que Satanás nos apresenta. O que é que acontece quando você sofre um problema após outro? O carro enguiça, surge defeito na geladeira, seu filho cai e quebra o braço? É justamente neste momento que Satanás chega a você dizendo: "Está vendo? Se Deus realmente amasse você, essas coisas não aconteceriam." Ou é isso que você recebe por servir a Deus. Quando você dá um passo de fé e resolve orar para um amigo ou vizinho que está enfermo, então Satanás vem e diz: "Ah, sua fé é fraca demais. Nada acontecerá quando você orar e você vai parecer ridículo." Quando você está com um grande problema financeiro e parece que não há jeito de resolvê-lo, então Satanás dirá: "Será melhor você deixar de pagar os dízimos e dar ofertas até que você consiga liquidar todas as suas dívidas. Deus não está ligando às suas necessidades financeiras. Não está vendo que as coisas jamais ficarão melhores?" Depois de você orar e jejuar para uma cura em seu próprio corpo e você não notar nenhuma melhora, então Satanás dirá: "Está vendo? Eu avisei de que você está perdendo seu tempo. Não acontecem milagres nos dias de hoje. Deus está usando essas enfermidades para ensinar a você uma lição qualquer. Você nada pode fazer a não ser aceitar a situação como está e aprender a viver com essa enfermidade." Pense um pouco sobre as circunstâncias que agora mesmo você enfrenta. Quais são as mentiras que Satanás tem lhe falado a respeito destes problemas? Anote essas mentiras em um caderno e, mesmo antes de você passar a estudar mais uma linha sequer desta lição, quero que você use o poder e a autoridade que Deus lhe deu e coloque Satanás no seu devido lugar. Ele tem mentido demais para você. Não tenha medo de falar com ele. Jesus não teve medo algum. Jesus não ficou assustado com ele, nem intimidado por ele. Jesus falou direto para Satanás. Pode ser que Satanás esteja usando até outra pessoa para passar suas mentiras para você, como fez no caso de Pedro com Jesus. Não permita que Satanás se esconda atrás de uma outra pessoa. Reconheça quem está falando e fale diretamente com ele. Nas circunstâncias que você está enfrentando agora, diga a Satanás: "Satanás, você é mesmo mentiroso. Em o nome de Jesus, saia do meu caminho. Estou cansado de suas mentiras. Recuso escutar o seu lixo. Retorne para o seu lado da linha." Subtítulo: Jesus sabia que Satanás era destruidor. Um dia, enquanto Jesus se achava na sinagoga ensinando ao povo, ele olhou para a multidão e observou uma mulher totalmente incapacitada. Ela era tão corcunda a ponto de não poder mais se levantar e já estava neste triste estado por 18 anos. Jesus parou com seus ensinamentos e chamou a mulher. Ele reconhecera que a condição dela era obra de Satanás. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, uma enfermidade demoníaca causada por um espírito. Havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem
de modo algum poder endireitar-se, nem sequer olhar para cima. E quando Jesus a viu, chamou-a para ele e disse: Mulher, estás livre de tua enfermidade. Então ele pôs as mãos sobre ela e imediatamente ela se endireitou, reconhecendo e agradecendo e dando glórias a Deus. Lucas 13, versículo 16, adaptado. Não havia dúvida alguma, nem incerteza, na mente de Jesus em relação à enfermidade dessa mulher, de que era obra de Satanás. Jesus não se perguntou se era a vontade de Deus curá-la. Ele entrou em ação imediatamente. Ele a libertou da mão de Satanás e a deixou totalmente sã e livre. O chefe da sinagoga ficou indignado por Jesus ter curado essa mulher no sábado, dia santificado, e disse à multidão que não deveria vir para ser curada no dia de sábado. Jesus então perguntou àquele chefe da sinagoga: por que motivo não se devia livrar do cativeiro em dia de sábado a esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Lucas 13:16. Em outra ocasião, trouxeram a Jesus um jovem. Quando o jovem viu Jesus, imediatamente o espírito maligno que se achava nele o jogou no chão, onde ele ficou espumando. Marcos 9:20. Jesus perguntou ao pai do rapaz há quanto tempo ele estava daquele jeito. O pai respondeu: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Marcos 9:22. Frase-chave: tenho de reconhecer que Satanás é destruidor e que preciso falar a palavra de Deus em o nome de Jesus. Jesus reconheceu que era a obra de Satanás e disse: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. Marcos 9:25. Em outras palavras, Jesus mandou Satanás retirar-se e ficar longe do moço. Em sua vida pessoal, bem como em seu ministério aos outros, você mesmo precisa ter a condição de reconhecer que a enfermidade e a dor são produtos de Satanás e de espíritos maus que operam para destruir. Você também tem que tratar com Satanás e com espíritos maus como Jesus fez. Você deve observar que Jesus não orou por uma pessoa sequer que estava doente. Nunca falou: se for da tua vontade, cure este homem. Jesus sabia que tinha sido ungido pelo Espírito Santo e ele sabia que era a vontade de Deus curar os enfermos. Jesus simplesmente falou a palavra no poder e na autoridade do Espírito Santo. A mulher que era corcunda há 18 anos, ele disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Lucas 13:12. Falou a palavra e foi feito. Ao leproso ele falou: fica limpo. Lucas 5:13. Ao filho da viúva de Naim que morrera, ele falou: jovem, eu te mando, levanta-te. Lucas 7:14. A Lázaro no sepulcro, ele falou: vem para fora. João 11, versículo 43. Ao cego de Jericó, ele falou: recupera a tua vista. Lucas 18, versículo 42. Quando Jesus observava que a pessoa estava presa por um espírito de enfermidade, ele falava diretamente ao espírito e lhe ordenava que saísse da pessoa. Esta é a mesma dimensão de poder e autoridade que Deus quer que você utilize. Temos de reconhecer Satanás como destruidor e falar ao povo a palavra de cura e de libertação no nome de Jesus. Subtítulo:
Jesus sabia que Satanás era tentador. Enquanto Jesus se achava no deserto, preparando-se espiritualmente para o seu ministério, Satanás veio para tentá-lo. Abra sua Bíblia e leia Lucas 4, versículos 1 ao 13. Depois de passar 40 dias no deserto sozinho com Deus, em jejum e oração, Jesus ficou faminto e exausto. Nesse momento, Satanás aproximou-se de Jesus, tentando-o aprovar que ele era realmente o Filho de Deus. Satanás disse-lhe: "Se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão." Lucas 4:3. "Se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo." Lucas 4:9. Em outras palavras, Satanás estava dizendo a Jesus: "Se você é aquele que você diz ser, então prove-o." Ele tentava Jesus a lançar mão de seus atributos divinos que ele deixara de lado quando viera para este mundo e provar quem era ele. Em apenas alguns segundos, Satanás mostrou a Jesus todos os reinos do mundo e prometeu dar-lhe poder, domínio sobre todos eles, se Jesus simplesmente se curvasse perante ele em adoração. Satanás queria que Jesus voltasse as costas para Deus, fazendo uma espécie de negócio onde trocava a comunhão com o Pai pelo poder e riquezas do mundo. Essa é, na verdade, uma das principais estratégias de Satanás. Ele tenta homens e mulheres com o brilho e o aplauso do mundo e seus prazeres. Ele procura fazer com que crentes venham a amar tanto a este mundo que seu coração e sua lealdade não sejam mais para com Deus, mas sim para com o mundo. Jesus enfrentou cada uma dessas tentações com a palavra de Deus. Ele não vacilou, não discutiu. Ele empregou prontamente a força mais poderosa que há no mundo. Ele disse a Satanás: "Escrito está, não só de pão viverá o homem." Lucas 4, versículo 4. Escrito está: "Ao Senhor teu Deus adorará, e só a Ele darás culto." Lucas 4:8. Dito está: "Não tentarás o Senhor teu Deus." Lucas 4:12. Jesus sabia como era importante agir rápida e decididamente ao se tratar com Satanás. Ele sequer deixou a Satanás tempo para mudar de ideia, pois está escrito: "Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto." Mateus 4:10. Jesus venceu a tentação falando a palavra de Deus. Ele mandou Satanás retirar-se e Satanás teve que obedecer. Por toda a sua vida, Jesus enfrentou outras tentações que não foram registradas. Sabemos que Jesus foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, de todas as maneiras possíveis, mas sem pecado. Hebreus 4:15. Jesus encarou toda a tentação em sua carne humana e foi vitorioso pelo poder do Espírito Santo, abrindo assim um caminho para nós e fazendo com que seja possível fazermos nós a mesma coisa. Não importa a provação e tentação que tenhamos de enfrentar, Ele já estabeleceu o caminho de escape, de modo que possamos aguentar, suportar o problema e sermos vitoriosos. Não vos sobreveio tentação, nenhuma aprovação que pode ser interpretada como pecado, não importa qual sua origem ou seu objetivo, que não fosse humana. Isso é, nenhuma tentação ou provação veio para você que seja acima das suas forças para resistir e que seja ajustada e adaptada e pertencente à experiência humana e que possa suportar. Mas
Deus é fiel à sua palavra e à sua natureza compassiva, e Ele, como aquele que merece confiança, não permitirá que sejais tentados, provados e combatidos além das vossas forças e a capacidade de resistência ou seu poder de suportar tal coisa. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, o meio de escape para um lugar seguro, de sorte que a possais suportar, isto é, que possais estar forte e pacientemente firmes para a suportar. 1 Coríntios 10, versículo 13, adaptados. Subtítulo: Toda verdade tem seu paralelo. Através de Jesus Cristo, você é vitorioso sobre toda a tentação. Diga em voz alta: através de Jesus Cristo, sou vitorioso em toda tentação. A razão pela qual os crentes ficam, às vezes, vencidos pela tentação é que procuram encarar a tentação na base de sua própria força. Aos crentes na igreja em Corinto, Paulo disse: aquele, pois, que pense estar em pé, veja que não caia. 1 Coríntios 10, versículo 12. Frase-chave: Deus não quer que eu procure vencer a tentação em minha própria força. Paulo advertiu aos crentes para que não ficassem cheios de autoconfiança, confiança em suas próprias forças, quanto à sua firmeza em suportar provações e tentações. Ele estava exortando-os a vigiarem, ter cuidado, observando suas ações para não caírem. Deus não quer que você procure vencer a tentação com suas próprias forças. É impossível fazer isso e melhor seria não tentar. Porém, Deus quer que você permaneça firme, opondo-se a Satanás firmemente na fé. Efésios 6, versículo 13. Sabendo que Cristo já providenciou para que você fuja da tentação e assim você é capaz de suportar tudo e ser vitorioso através da vitória que Jesus ganhou para você. Subtítulo: Jesus sabia que Satanás era enganador. Quando Satanás veio a Jesus no deserto prometendo dar-lhe domínio e poder sobre os reinos da terra, Jesus reconheceu Satanás não somente como mentiroso e tentador, mas também como enganador. A maior força de Satanás está em sua capacidade de enganar. No jardim no Éden, ele veio sob a forma de serpente, o mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. Gênesis 3:1. Nessa forma, ele veio a Eva e descreveu para ela um quadro muito bonito. Em primeiro lugar, ele contradisse a palavra de Deus. Satanás convenceu a Eva de que Deus não faria o que prometera. Deus tinha ordenado a Adão e Eva que não comesse o fruto da árvore no meio do jardim no Éden. Ele os advertiu quanto às consequências disso. Deus disse-lhes que se comessem do fruto daquela árvore morreriam. Satanás enganou Eva e fez com que ela acreditasse em suas palavras, ao invés de crer nas palavras que Deus dissera. Satanás disse a ela: você não morrerá, você ficará como os deuses, conhecendo o bem e o mal. Ela não reconheceu as suas ações nos termos devidos, pois realmente tratava-se de desobediência e rebeldia contra Deus. Satanás é mestre em enganar. Ele vem disfarçado de anjo de luz. 1 Coríntios capítulo 11, versículos 14 e 15. Ele mostra o pecado como algo maravilhoso e oferece a nós como algo desejável. Por fora, o pacote parece ser muito inocente e até interessante.
Porém, é como uma bomba mortal em que, uma vez que nela se mexe, explode em nosso rosto. Eva cometeu 5 erros fundamentais ao tratar com Satanás. Primeiro, ela deixou de reconhecer Satanás como um enganador com o intento de destruí-la. Segundo, ela lhe deu atenção. Terceiro, ela não entrou na ofensiva contra ele. Quarto, ela não resistiu a ele. Quinto, ela cedeu ao que Satanás propunha. Ora, vamos observar outra vez a estratégia de Jesus em seu trato com Satanás, o enganador. Primeiro, Jesus reconheceu Satanás. Quando Pedro tentou convencer Jesus de que ele não teria de passar pela cruz, Jesus reconheceu quem estava falando e enfrentou Satanás diretamente. Mateus 16, 23. 2. Jesus não deu nenhuma atenção a Satanás. Ele não levou nenhum tempo para examinar o assunto. Ele sabia a importância da ação imediata ao tratar com Satanás. Terceiro, Jesus entrou em ação ofensiva. Ele resistiu a Satanás, falou a palavra e mandou Satanás retirar-se. Hoje, Satanás se transforma em anjo de luz. Ele está operando através de homens e mulheres que contrariam a palavra de Deus com doutrinas falsas e meias-verdades destinadas com o objetivo de voltar os corações do povo de Deus contra ele. Jesus advertiu seus discípulos de que haveriam muitos falsos mestres e falsos profetas desse gênero. Ele disse: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Mateus 24, 11. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. 1 Timóteo 4:1. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 13. Satanás tem mandado a este mundo espíritos sedutores para atacar as mentes do povo de Deus. Através desses espíritos sedutores, falsos mestres e falsos profetas, ele tenta diminuir as consequências do pecado e convencer você de que é impossível viver acima do pecado. O apóstolo Paulo, ao escrever aos membros da igreja de Éfeso, exortou-os a se tornarem imitadores de Deus e a abandonar as obras da carne. Ao mesmo tempo, ele os preveniu para não serem enganados por aqueles que procuram desculpar seus pecados ou mesmo diminuir a gravidade deles. Efésios 5, versículos 1 ao 7. Você tem que reconhecer Satanás como enganador, operando através de espíritos sedutores e falsos mestres. Caso você tenha dúvidas sobre os ensinamentos ou sobre a doutrina, pergunte-se a si mesmo. Primeiro, será que essa doutrina ou ensinamento contradiz a palavra de Deus? Segundo, será que as escrituras se acham fora do contexto bíblico? Terceiro, será que estes ensinamentos me aproximam mais de Deus ou do mundo? Quarto, será que estes ensinamentos engrandecem a Deus ou ao próprio ego do ensinador? Quinto, quais os frutos que se manifestam na vida de tal mestre ou profeta? Pelos frutos o conhecereis? Leia Mateus 7, versículos 15 ao 20. Sexto, estou eu confuso? Estará minha mente cheia de perguntas? Ou será que tenho a paz e a confiança? Na medida em que você começa a desenvolver as estratégias de Jesus, reconhecendo Satanás,
começa a aprender a distinguir as características de Satanás e a usar a estratégia de Jesus para tratar com ele como mentiroso que ele é, como destruidor, como tentador, como enganador. Você vai conquistar vitórias tão grandes como jamais imaginou ser possível conquistar. Comece nesta semana a colocar esta estratégia para operar em sua vida com a ajuda do Espírito Santo. Ação. Semana 3. Estratégia 2. Jesus sabia as características de Satanás. 1. Na medida em que você avançar no território de Satanás nessa semana, procure prestar atenção nas estratégias que Satanás está usando para atacar você. Nos espaços abaixo ou em seu caderno, anote as estratégias que Satanás usa contra você em suas circunstâncias. A. Satanás mentiu para mim esta semana, ele me disse. B. Satanás procurou destruir-me esta semana através de... C. Satanás me tentou nesta semana das seguintes maneiras. E D. Satanás usou as seguintes pessoas ou coisas para me enganar nesta semana. Escreva no caderno e peça ao Espírito Santo para trazer luz ao seu coração. Aleluia. Glórias a Deus. Amém.